Minha opinião é que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Há muitos, eu pensava que a congregação era uma igreja evangélica pentecostal. Só que, estudando mais profundamente suas doutrinas, através de consultas na internet, em sites da própria igreja, pude descobrir certos ensinos que a caracterizam como uma seita. Por exemplo, uma seita, ela tem características que nós poderíamos resumir em 4 pontos. Primeiro, uma seita não aceita totalmente a Bíblia como doutrina exclusiva de fé. Embora nós vejamos na declaração de fé da congregação cristã que eles admitem crer na Bíblia como palavra de Deus, há, paralelamente à Bíblia Sagrada, as chamadas profecias, que são meios pelos quais eles guiam suas vidas. E há uma ideia reinante no meio deles, segundo a qual a Bíblia prejudica a vida espiritual do cristão. Então eles interpretam um texto de 2 Coríntios 3:6, onde aparece uma expressão do apóstolo Paulo: a letra mata e o espírito vivifica, que a leitura da Bíblia inibe a vida espiritual da pessoa. Logo, a Bíblia não deve ser lida. Eles a transportam, a carregam quando vão para as suas reuniões, porém não tem recomendação para ler a Bíblia Sagrada. E sempre que falam conosco, põem de lado o valor da Bíblia para esse conhecimento da parte de Deus que nós devemos ter pelo estudo da Bíblia, como diz, por exemplo, o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, uma igreja que inibe os próprios membros para não ler a Bíblia Sagrada é um ponto negativo que caracteriza uma seita, porque seitas, elas têm certos fundadores, ou profetas, ou profetisas, que dão a essas pessoas uma autoridade igual à da Bíblia Sagrada. Então há uma fonte de autoridade diferente, dado que apenas as profecias proferidas durante as reuniões é que tem valor para eles. Não é igual ao nosso. O batismo da congregação é o meio pelo qual eles aliciam membros de outras igrejas. É o que nós chamamos pescar em aquário. É a fonte onde eles tiram membros de igrejas, porque certos crentes são convidados para participar ou para assistir um batismo que se realiza na congregação, e lá eles aproveitam a ingenuidade desse crente e fazem profecias para que aquela pessoa que está participando daquela reunião reconheça que o batismo que ela recebeu não é válido, porque só o batismo realizado na congregação é que tem validade. Então o batismo tem um efeito salvífico e exclusivo da própria congregação cristã no Brasil. Ora, nós sabemos que o batismo não é regeneracional. O batismo é um simbolismo da nossa responsabilidade, da nossa aceitação de Cristo como Salvador e nossa ligação com Ele. Somos salvos e depois nos batizamos, ou não nos batizamos para sermos salvos. É o caso, por exemplo, da casa de Cornélio. Cornélio ouviu a palavra. No momento em que ouvia a dissertação de Pedro, desceu o Espírito Santo sobre eles, e eles então foram batizados com o Espírito Santo porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Ora, essa comprovação de ser salvo
para depois receber o batismo das águas, como aconteceu, prova que não é no batismo que a pessoa aceita a salvação, mas é antes do batismo, e o batismo retrata a mudança que ocorreu na vida da pessoa. Então somos salvos e nos batizamos, e não nos batizamos para ser salvos. Por exemplo, Jesus disse também em Marcos 16, 15 e 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele não complementou dizendo, quem não crer e não for batizado. Isso faz o mormonismo. Nós, porém, não fazemos. E admitimos que a pessoa que aceita a Cristo e não teve oportunidade de se batizar, não é por isso que se perde. Agora, se damos ao batismo um caráter salvífico, então é fundamental que a pessoa primeiro se batize para ser salvo. De modo que esse batismo é diferente no seu conceito de validade e ainda torna o cristão que é de outra igreja, que visita a congregação nesse dia do batismo, que ele abandone sua posição e passe a integrar a própria congregação cristã no Brasil. Isso que se usa muito pelos membros da congregação. Lá a nossa comida sai quentinha, sai na hora. Ora, eu penso comigo, alimentar-se esporadicamente num restaurante fast food tem cabimento em certas ocasiões, mas você comer seguidamente num fast food, nesses restaurantes que preparam uma comida num momento para a pessoa comer um lanche corrido, um pedaço de pizza, isso não fortalece a pessoa. E ela amanhã, quando chega em casa, ela vai estranhar a diferença entre o que come em casa, que alimenta, e o que come na rua. Ela dá preferência à comida preparada pela própria esposa. Espiritualmente falando também, você abrir a Bíblia ao acaso e ler um versículo sem conhecer o contexto, isto é, a parte que vem antes e depois do texto, o que você pode oferecer de interpretação da Bíblia para esta pessoa? Ela vai apenas simular que ela está recebendo uma mensagem de Deus e aí vai abordar um tema de necessidade do auditório, porque o ancião que vai dirige o culto, antes de iniciar a oração, ele primeiro toma conhecimento de todos os casos que estão ocorrendo dentro da comunidade ou dentro da congregação, porque ele recebe os pedidos de oração assinalados dentro do problema de cada pessoa. É doença, é viagem, é casamento, isso, aquilo. E o dirigente, o ancião, tem às mãos a situação do auditório. E aí, então, ele pronuncia uma palavra que é entendida como se Deus realmente estivesse comunicando ao povo a sua necessidade. Cada pessoa de per si, quando sai com aquela convicção, Deus falou comigo nesta noite. Porque ela aceita aquela direção como se fosse da própria palavra de Deus. Agora, um pastor consciente, responsável, que vai se dirigir a um auditório, ele tem que ter um estudo da palavra de Deus, ler o texto, estudar o contexto, preparar uma palavra para que a palavra tenha consistência, seja realmente uma palavra baseada na Bíblia Sagrada. Então, esse argumento que usam os elementos da congregação, da Irmandade, não tem cabimento à luz da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, o apóstolo Paulo recomenda: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso não é uma verdade. Apenas aparentemente se tem a impressão de que eles não fazem coletas como nós fazemos em nossas igrejas. Mas há um obreiro, ou mais de um, dependendo do tamanho da igreja. Se tem 3, 4, 5 portas, cada porta tem um obreiro já preparado, e vou mais adiante dizer que ele tem
na sua roupa bolsos especiais, feitos assim de propósito, maiores para conter a quantidade de envelopes que são dados a ele na porta. Então, cada qual pega o seu envelope, anota um dos objetivos da igreja, porque eles levantam oferta para obras de caridade, ofertas para financiar viagem de obreiros, ofertas para reparar templos ou construções e ofertas para novos templos. E ainda oferta de voto feito. Ora, como é que vai se separar aqueles envelopes? O porteiro, lá, o obreiro que está na porta, ele coloca em cada bolso da sua roupa um envelope já designado antecipadamente. Um bolso para oferta de piedade, outro bolso para oferta de viagem, outro bolso para oferta de construções, e assim sucessivamente. E sai ele lá praticamente disforme, porque está com os bolsos cheios de dinheiro que foram dados através de colocação em envelopes. As pessoas que visitam o culto na ocasião não viram nenhum levantamento da oferta, mas isso não significa que realmente eles estejam fazendo isso. Agora, ultimamente tem acontecido que eles mudaram uma certa situação, porque havia obreiros que não estavam entregando a totalidade dos envelopes recebidos. Então, agora estão fazendo um tipo de caixa, de cofre, onde a pessoa coloca o envelope com o dinheiro e não pode ser aberto a não ser na presença de outros obreiros. Quer dizer, aquele que recebe aquele cofre, ele vai abrir perante os demais que estiverem numa sala própria para isso. Então, esse modo de enganar o auditório dizendo, lá não mexemos com dinheiro, não tiramos coleta, como se uma igreja que levantasse coleta fosse indigna de receber visitas, porque a finalidade seria tirar dinheiro ou levantar dinheiro de visitantes. Então, essa aparência é apenas para despistar, mas não é correta biblicamente. Eu tive acesso a listas chamadas listas secretas, que são o resultado de reuniões anuais com uma presença de pelo menos 39 anciãos. Essas listas são assim chamadas secretas porque a Irmandade não tem conhecimento das soluções ou das resoluções tomadas. Tem uma declaração de fé? Sim, está colada no inário oficial da congregação. Lá você vê os artigos de fé. Só que nessas reuniões anuais, com esse número de anciãos presentes, são tomadas decisões contrárias aos próprios atos de fé que eles declaram para os demais de fora. E nesses atos, então, é que se vê o que ocorre realmente. Por exemplo, nós temos lido testemunhos de decisões tomadas em que há uma recriminação pelo fato de os crentes da Irmandade preferirem mais as chamadas profecias do que propriamente ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Agora, a Bíblia é um livro profético. E nós temos lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada, ou seja, o que nós encontramos como direção para a nossa vida está comprovado como da parte de Deus. Já essas profecias feitas dentro desse modo não se ajustam. E os crentes vivem nessa ilusão. Hoje Deus falou comigo. Não abrem nem a Bíblia para acompanhar, porque não estudam e vão viver apenas para a direção que recebem na congregação. Um emprego que precisa, ele vai ouvir uma mensagem profética a respeito de emprego. Problemas de casamento, namoros,
se vão casar com fulano, beltrano, indicam os futuros cônjuges, e nós tivemos conhecimento agora, depois de quase 100 anos de existência, que agora em 1910 eles completaram 100 anos de existência. No mês de abril de 2007, faltavam apenas 3 anos para completar os 100 anos. O líder, o ancião, fez uma circular avisando toda a Irmandade que estaria dali para frente proibido o casamento de pessoas que se sentissem dirigidas por Deus para a realização daquele casamento. E há um caso específico, nós sabemos que existem muitos, mas pelo menos há um caso específico em que uma jovem, depois de alguns meses, um tempo de casados, foi indagado: por que você está se separando? E ela respondeu: porque eu não gosto do meu marido. E aí a pergunta: e por que você se casou com ele? Porque o ancião lá da tribuna indicou que ele era a pessoa que Deus queria para mim. E eu me casei. Agora, eu pergunto, quantos casos como esses durante esses 97 anos não teriam ocorrido? E aí a razão por emitir ou publicar uma circular impedindo que se seguissem as profecias proferidas durante os cultos, para que as pessoas não caíssem nesse erro de se casarem e outras providências da vida do dia a dia, baseados apenas em profecias. Então, que profecias são essas? Que o próprio dirigente central faz uma publicação dessa com a assinatura de todos os demais anciãos.